a primeira do seu rádio. Integração FM. Chegaram os novos lançamentos da Girando Sol. Tira Limo e limpa vidros Girando Sol. O Tira Limo com uma fórmula potente que limpa e desinfeta os rejuntes e diversas superfícies resistentes ao cloro. E o Limpa Vidros, que oferece limpeza e o brilho ideal para vidros e janelas. É a Girando Sol trazendo mais soluções para os seus ambientes. Prazer em estar girando o sol. Cuidamos de cada cantinho da sua casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, ao nosso convidado. Hoje estamos no dia 26 de dezembro, depois do Natal, iniciando o nosso 60º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Integração FM, então com o nosso convidado de hoje, que é o Alício de Assunção. E o tema de hoje é um tema que desperta muito interesse, muita curiosidade e certamente também um potencial aqui para o nosso Vale do Taquari. E o tema do nosso programa hoje é trilhas de longo curso e o turismo no Vale do Taquari. Fiquem conosco, estaremos juntos então até às 13 horas. Lembrando que esse programa ele tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, do Sicredi Região dos Vales e também do Hits Restaurante, que são os nossos apoiadores que estão viabilizando, né, esse nosso trabalho, essa nossa proposta aí do programa Momento do Turismo no Vale, que agora no mês de outubro passado já completamos um ano e estamos então, o programa de hoje é o último programa do ano de 2023. Então, tudo está realmente passando muito rápido. O Natal também já passou. Estamos aí na semana aí que antecede a chegada aí de 2024 para falar deste tema tão sugestivo para o turismo, na minha opinião. Queremos aqui, então, acolher o nosso convidado, né, Alício de Assunção. Deixa aí também a tua saudação inicial, teu boa tarde aí para quem nos acompanha. Boa tarde, Marlise. Boa tarde, Alain. Boa tarde, ouvintes da Rádio Integração. É muito bom estar aqui novamente, né? Já agradecendo aqui o convite de vocês e poder falar sobre um tema que a gente tem muita paixão, né? Que é o turismo.
A gente vinha falando antes, Alice, que nós até na cor aí da nossa camiseta, a gente já tem aí meio que uma sintonia, né? Uma combinação. Sintonia. E aí a gente dizia assim, mas o Alice já é praticamente sócio aqui da rádio, né? Pela forma como a gente também, ele tem tem contribuído também com o turismo aqui do Vale do Taquari, já esteve conosco aqui algumas vezes no nosso programa do turismo, e sempre, de alguma forma, aí nos dando um apoio, nos dando um suporte. Eu quero deixar aqui também, Alice, uma saudação, uma boa tarde para a Marla, que deve estar nos acompanhando, né? Com certeza. E eu vou deixar um convite já para ela agora, né? Um desafio. Não é convite, uma convocação. Uma convocação, né? Olha, ele está reforçando para a Marla vir aqui também, participar conosco do nosso programa, falando sobre turismo. Ela que é guia de turismo, né? A gente fez o curso juntas, já vai aí 1 ano, né? Que a gente vem trabalhando nessa área, né? Oficialmente, então, como guias de turismo. Formadas aí pelo SENAC de Lajeado, a quem a gente também quer agradecer, né, pela forma como também tem contribuído com a formação desses profissionais, e a gente sabe que isso também contribui muito com o fortalecimento, né, e a qualificação do turismo aqui no nosso vale, no Vale do Taquari. Como a gente vinha falando antes, já no início, então, o tema do nosso programa de hoje é trilhas de longo percurso e de que forma isso também impacta o turismo aqui no Vale do Taquari. A gente vinha falando antes, né, Alice, que no Vale do Taquari o turismo ele é recente, né? Ele não é mais, eu sempre digo, ele não é apenas uma ideia, ele já é uma realidade. E ele tem um potencial muito grande. A gente, ao longo do ano, aí abordou nesses 59 programas, hoje é o 60º, então, vários temas, visitamos vários lugares, vários empreendimentos e potenciais aí do nosso vale. E a gente sabe que as trilhas, em função da nossa geografia, né, de todo um potencial que a gente tem aqui na região, promete, eu acho que aí algo bem interessante para o nosso vale. Queremos falar sobre esse tema, então, Alício. E quando eu li um pouco da matéria, vocês falavam aí da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. Até me chamou a atenção o termo curso, né? E eu levei um tempinho, né? Eu até aqui nas minhas anotações eu tinha percurso, né? Eu fui olhar de novo, não, é curso. Então a gente vai começar falando sobre isso. Pois é. Essa ideia de trilha de longo curso, na realidade, é bom esclarecer o seguinte: quando se fala em trilha, quer dizer trajeto, né? O pessoal usa normalmente trilha e, às vezes, trilha te leva para uma trilha no meio do mato, uma trilha até uma cachoeira, um caminho mais estreito, né? Em meio à natureza. A trilha aqui referida é um trajeto, tá? Ela não é necessidade de ser uma trilha, então. É um percurso, é um trajeto, pode ser numa estrada, não há necessidade de ser uma trilha. E essa Rede Nacional de Trilhas, ela tem já várias trilhas, então vários trajetos em todo o Brasil. Eu lembro aqui alguns deles, o caminho de Caravaggio, entre Farroupilha e Caxias do Sul. Temos também Caminho das Missões, tem caminhos lá no litoral gaúcho, em Santa Vitória do Palmar também tem. Temos o Caminho da Fé, lá em Minas Gerais, entre Minas e São Paulo, entre outros tantos caminhos, então, outras trilhas, né, que na realidade são caminhos, são trajetos, e que fazem parte desse projeto, que é um projeto nacional. E lembrei também agora, tem a trilha do Pampa, também, a região aí de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. E a ideia surgiu, então, num congresso que aconteceu em Santo Antônio da Patrulha, há cerca de 3 meses atrás, onde eu participei juntamente com a professora Kátia Viviane Gonçalves, ela que integra a Univates e também é assessora da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E foi, na realidade, quem me convidou para participar, e de lá a gente veio com a ideia de também, então, criar uma trilha aqui, né, um percurso, aqui, um curso de trajeto, então, aqui no Vale do Taquari, para que o Vale também esteja inserido nas trilhas de longo curso de todo o Brasil. Eu até quero aproveitar e destacar, porque às vezes é apenas um jogo de palavras, né? Mas isso faz muita diferença, porque a gente sabe o poder que tem a palavra, a comunicação. Isso gera nas pessoas, nos turistas, vamos usar aqui o termo, já um conceito, né? Então, e para mim também, né? Quando eu organizei um pouco também o programa e essa temática, e para mim usar
curso e não percurso foi algo que me chamou a atenção, tanto que eu olhei 2, 3 vezes para a matéria, né? Disse, mas será que isso está correto? E até em casa foi interessante, porque a gente conversa também sobre isso, né? Não, mas o meu marido dizia, deve ser percurso. Eu disse, não, isso é curso, né? As trilhas de longo curso. E aí, quando você falava também desse conceito de trilha, eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas, daqui a pouco, em função de um conceito que elas tenham, por achar que a trilha é algo mais difícil, dificuldade. Mais difícil, né? Mas eu não faço trilhas no meio do mato, porque daí tem muita dificuldade, as trilhas são de dificuldade média, né? E aí as pessoas acabam, às vezes, nem se interessando pelo assunto, né? Exatamente. Então, aquilo que você traz, aí eu acho que eu chamo a atenção de quem nos acompanha, para que a gente sempre tenha, eu acho que essa curiosidade, né, e de tentar buscar, de tentar entender do que se trata, né? Porque isso também traz um conhecimento a mais, traz uma informação, e às vezes a gente perde na vida, né? O próprio turista perde a oportunidade de conhecer um lugar, um empreendimento, porque aquele nome não lhe foi sugestivo, né? E às vezes tem um conceito e isso não é bom. É verdade, né? E é bem verdade, Marlise, que tanto vale não só para o turismo, né? Vale também para a vida, né? Para qualquer assunto. E a gente tem notado, principalmente nas redes sociais, que as pessoas se baseiam muito nos títulos das matérias, né? E já saem comentando. Então, aqui também está um exemplo, né? Quando é falado em trilha, mas, na realidade, é um trajeto, é um percurso, e é muito bom ler o texto, então, né, para entender. Isso, então, vale também para a interpretação de outros textos, outras matérias que, normalmente, os grupos de comunicação postam, né? E as pessoas saem comentando baseado no título, né? E depois vai ver lá no conteúdo, não é bem aquilo. Eu até queria, Alício, para quem nos acompanha, né, muitos já conhecem o teu trabalho, do Passeios da Colônia, né? Porque eu não sei porque eu tenho em mente Caminhos da Colônia. Até no início, no primeiro ano, era Caminhos da Colônia, quando o Alan participou. Então deve ser isso, porque volta e meia eu tenho que tomar esse cuidado, porque eu tenho presente esse termo. Então, na verdade, são os Passeios da Colônia. E que neste ano já são 12 anos. 12 anos de trabalho, e eu acho que isso também, para quem nos acompanha, e para quem já participou, certamente são muitas pessoas, são muitos trajetos, são muitas caminhadas que já foram realizadas, e podemos depois, mais adiante, falar um pouco disso também, do que está previsto para 2024, mas eu acredito que esse teu conhecimento também faz com que você tenha essa propriedade para falar sobre trilhas. Exatamente. A ideia surgiu, então, lá nesse congresso, e em função dessa experiência de 12 anos com o Passeios na Colônia, nos fez, então, né, ter essa ideia, juntamente aí com a professora Kátia, e surgir, primeiramente, agora no papel, né, esse projeto, para colocar agora em prática, né, executá-lo em 2024. Na realidade, a trilha de longo curso, então, o longo percurso aqui no Vale do Taquari, ela deverá ter em torno de 300 quilômetros, vai iniciar no município de Progresso. Já estamos nesse estágio. Não, já tem até nome. De ter... Como tem o caminho de Caravaggio. Na Serra Gaúcha, aqui nós teremos o caminho de Lourdes. Caminho de Lourdes, porque ela vai envolver 5 grutas de Nossa Senhora de Lourdes aqui no Vale do Taquari. Inicia em Progresso, na localidade de Campo Branco, depois na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, depois seguindo também na Gruta de Rui Barbosa, em Canudos do Vale, segue depois até a Gruta de Forqueta Alta, em Pouso Novo, depois a Gruta de Arroio Bonito, em Coqueiro Baixo, logo após a Gruta de Relvado, depois a Gruta de Dr. Ricardo e termina na Gruta de Itapuca, lá em Antagorda. Todas as grutas de Nossa Senhora de Lourdes, que normalmente as grutas homenageiam Nossa Senhora de Lourdes. Então, esse trajeto então envolve essas 5 grutas. Na realidade, serão 8 municípios que farão parte do trajeto, cerca de 300 quilômetros. Então, em 2024, o plano, a ideia, a meta é criar então o caminho de Lourdes aqui no Vale do Taquari. Gente, olha, eu te confesso que 300 quilômetros... Tu cansou só de ouvir falar, não, né? Mas assim, pensando que existe, claro, todo né, a gente vai poder detalhar isso também, na medida em que isso também for se tornando algo concreto, mas todo esse trajeto, né,
além das grutas, claro, você tem toda essa caminhada, né? Porque quando a gente fala em trilha, a gente fala de caminhadas, né? É a pé. É a pé, isso. Acho que é importante quem nos acompanha, porque esses trajetos, claro, se existe uma trilha, ela pode ser feita, né, de outras formas. Nesse caso aqui, dá para fazer de carro, de bicicleta também, esse caminho de Lourdes. Mas a intenção inicial é para o caminhante, é a pé. E, claro, esse trajeto, além dessas grutas que serão visitadas, né? Porque imagina só a beleza, né? Eu conheço uma ou outra dessas grutas que você citou agora, né? Mas imagina tudo aquilo que vai estar envolvido ao longo desse trajeto. A gente já pode falar sobre isso? Com certeza, porque ao longo do trajeto, tá, vai envolver comunidades, envolver pessoas, empreendimentos, vai envolver hotelaria, restaurantes, acolhimento, né, pousadas, hotéis, e sem esse envolvimento o caminho não funciona. Tá? Então, além da sinalização, que é uma das partes, sinalizar todo esse trajeto, desde o início então, até o fim, passando por cada uma das grutas que eu falei, o principal é envolver as comunidades, tá? Não jogar isso, por exemplo, no colo das comunidades, mas fazer as comunidades estarem inseridas nesse projeto para que elas tenham o seu ganho também, né? Seja vendendo produtos coloniais, seja acolhendo as pessoas nas casas, seja fornecendo refeições, tudo que for possível em termos de comercialização para o turista, as comunidades têm que estar envolvidas, porque se a comunidade não estiver envolvida, é um caminho que já nasce morto, sabe? Então, primeiramente, esse trabalho de apresentarmos a todas as comunidades por onde o caminho passará, o trajeto, e a partir daí, então, com o consentimento da comunidade, com o envolvimento, treinamento da comunidade, aí se formata, então, o caminho, aí se sinaliza ele e se coloca à disposição dos turistas. Alice, quando você fala em sinalização, né, me parece que, quando a gente fala de turismo, isso é muito importante, porque as pessoas se deslocam, alguns, claro, né, alguns turistas têm já um trajeto definido, né, já sabem exatamente para onde vão passar, mas a gente tem muitas pessoas que vão também descobrindo caminhos autoguiados, ou se orientam muito pela sinalização. Então, de que tipo de sinalização a gente está falando? A gente tem a sinalização física, né, que é a sinalização com placas, mas não é simplesmente colocar uma placa, tá? E aqui vai uma crítica, tá? E eu fico bem à disposição, bem tranquilo para criticar, quanto à questão de colocar uma placa lá com o nome da gruta e somente isso. Eu vejo assim, eu até a semana passada acompanhei a instalação de algumas placas de sinalização aqui no Vale do Taquari, também que é um projeto que está sendo desenvolvido aqui por partes na região, mas o que eu fico... Acho que a Anturvales também tem uma iniciativa, né? Não sei se seria essa. Anturvales, Sebrae e as prefeituras municipais, até eu acompanhei aqui do G7, né, o grupo de 7 municípios, lá em Poço das Antas. Eu não concordo, assim, eu discordo, tá, de simplesmente colocar uma placa em frente a uma gruta e colocar na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Tá, e daí? Então, assim, hoje, claro, nós temos aplicativos hoje, temos aí como nos basear para o GPS, enfim, mas nem todo mundo tem acesso, nem tudo que é lugar pega internet. Então, eu acredito assim, no momento que tu colocar uma placa lá com um bom espaço, dá um cantinho ali da placa e conta a história ali da comunidade ou conta a história da gruta, tá? Para que a pessoa que vai ali tirar uma foto, a pessoa que vai fazer um registro, ela saiba onde ela está. Eu tenho um exemplo aqui, que eu acompanhei o ano passado, a instalação, a inauguração de um caminho de cicloturismo, onde também foram colocadas várias placas. Eu estava em frente a uma igreja no interior de Progresso. Aí um grupo de Caxias do Sul passou naquele momento lá, e eu, do nada, ali, como eu conhecia a história da igreja, e mesmo estando ali como jornalista, comecei a contar a história da igreja para o pessoal. E o pessoal parou para escutar, e no final eles disseram: cara, se tu não está aqui para contar a história, a gente não sabia se a gente estaria, por exemplo, em Progresso ou Marques de Souza. Até porque os nossos municípios também são todos muito próximos, né? Então, eu acho assim, é o momento de tu mostrar a história da tua comunidade, do teu empreendimento, a história local, mas isso também tem que estar registrado, não somente em folder, em folheteria ou na internet, mas também ali numa placa que tem bastante espaço, tá? Para ficar algo ali, então, contando a história. Quem passa ali, não importa se é de carro, a pé, ou bicicleta, ou de moto, que vai fazer um registro fotográfico, mesmo que não faça, para ele saber aonde estou. Tá? Estou em tal lugar, essa igreja aqui tem essa história, e isso hoje é tão fácil de conseguir, é tão fácil
de colocar, então, no material que fica ali fixo com uma placa. Então, a nossa preocupação também é essa questão da instalação de placas, né? Como o caminho ele é autoguiado, então, de que também tem essas informações referente à história das comunidades por onde passaram o trajeto. Alício, quando a gente fala aqui de turismo, e nesse 1 ano e pouco de trabalho, a gente sempre tem tido também essa preocupação de deixar as pessoas informadas que nos acompanham, porque nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook, exato. Então, isso acaba, mundo afora, as pessoas acabam tendo acesso. E a gente, às vezes, cai em erros, não sei se é o termo erros, né? Mas, assim, a gente usa, às vezes, expressões e a gente acha assim, que todo mundo sabe o que é. Né? Então, agora, por exemplo, a gente falou de grutas. Né? Falamos das grutas de Nossa Senhora de Lourdes, né? Aqui nesses diferentes municípios, dentro dessa trilha, ou dessas trilhas de longo curso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a escolha pelas grutas? Porque, claro, nesse caminho, poderiam ter outros. A gente está no Vale do Taquari, aqui onde a gente tem 37 municípios, se eu não me engano, no nosso Vale do Taquari. Nós temos uma população aí que passa de 300 mil habitantes. Exato. A gente tem uma diversidade econômica, cultural, arquitetônica, gastronômica, de belezas naturais infinita, né? E por que talvez essa opção, ou essa proposta por grutas e de Nossa Senhora de Lourdes? Pois é, como eu falei lá no início, né, existe o caminho de Caravaggio, que liga, então, Caxias do Sul até Farroupilha e até o Santuário de Caravaggio, né, que é o santuário mais famoso do estado. A questão de Lourdes, então, surgiu. Primeiro porque as grutas, então, eu não me lembro de alguma gruta que não homenageie Nossa Senhora de Lourdes. Então, ela já é padroeira das grutas. E essas grutas que eu citei aqui, e ainda teriam mais grutas, que daí seria uma segunda etapa para prolongar esse caminho. Cada uma dessas grutas, ela reúne, em dia 7 de fevereiro, normalmente, que é o segundo domingo de fevereiro, quando é homenagear Nossa Senhora de Lourdes. Cada uma dessas grutas reúne de 1.000 a 2.000 pessoas num grande evento, atraindo pessoas de várias regiões do país. Tá? Vou pegar o exemplo de Pouso Novo. A gruta lá de Nossa Senhora de Lourdes, lá em Forqueta Alta, a festa deles é 2.000 pessoas. Lá em Antagorda, de Itapuca, leva 4.000 pessoas em 2 dias. Tá? A de Canudos do Vale, também Rio Barbosa, também leva mais de 1.000 pessoas. Tá? As outras também, com certeza, reúne mais de 1.000 pessoas somente naquele dia. Mas durante todo o ano tem a visitação, né, de pessoas que vão pagar promessa, fazer promessas, então sempre tem movimento. E é uma forma também de criar um turismo religioso aqui, já que estamos nessa fase também do Cristo Protetor. Tá? Esse caminho passa perto do Cristo, mas não está ligado ao Cristo Protetor. E também a ideia, então, é de fomentar o turismo religioso aqui na região e fazer algo diferente, porque se nós fizermos o que já tem, o que todo mundo faz, vai ser algo a mais já do que já tem. Então, assim, fazendo o Vale também ter esse turismo religioso, né? Essa opção de trilhas de longo curso aqui no Vale, mas em forma, então, de turismo religioso. E essas grutas, elas, eu digo acessíveis, no sentido assim, a gente consegue chegar perto, consegue apreciar, consegue... Todas. Né? Todas são acessíveis, elas têm essa... Todas têm uma cascata ou do lado ou na frente. É isso que eu queria que você dissesse também, porque... Tem o santuário também junto, sabe, com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e outros santos também, e todas de fácil acesso. Porque, normalmente, quando a gente tem esse conceito de gruta, ele parece que é um conceito mais fechado, né? De um local que às vezes é de difícil acesso, que você não consegue chegar, né? Que eram usadas, de alguma forma, para a moradia, né? Talvez dos indígenas ou de outros habitantes, né? Nativos, né? E que elas não estejam acessíveis. Então, acho que esse detalhe que você traz, essa riqueza da proposta, a gente não vai conseguir descrever tudo, né? Exatamente como isso está sendo pensado, porque você fala do papel das comunidades, né, dessa interação, da história, da religiosidade, né, das belezas naturais que vão ser encontradas. Entre uma gruta e outra, com certeza. Só para ter ideia, nós também, assim, o projeto, eu não tenho medo de dizer que ele é grandioso, porque ele vai envolver comunidades, vai envolver igrejas no trajeto também, que estão entre as grutas, capitéis. Também nós temos aqui em Relvado, vai ser inaugurado no dia 7 de fevereiro, tá? Uma parte lá do Caminho da Fé e Devoção.
e também do Memorial Dom Gentil de Lázari, que vai fazer parte, então, do projeto aqui da trilha, até por estar localizado próximo à gruta lá de Relvado. E esse é um dos atrativos que também vai fazer parte do trajeto. Serão 22 capitéis, tá, que estão sendo construídos, baseado num caminho lá da Itália. Tem um empreendedor que é natural de Pouso Novo, se criou em Relvado, e hoje ele está bancando boa parte desse projeto aqui, então ele já está sendo construído. Nós temos aí outras cidades, por exemplo, nós vamos ter uma passada entre Progresso e Marques de Souza, já em direção à Gruta de Forqueta Alta, onde está sendo restaurada a igreja de Alto Tamanduá, que é aquela igreja que eu falei antes, lá quando eu expliquei para os pessoal do ciclismo. Essa igreja de Alto Tamanduá, para vocês terem ideia da importância dela, ao lado da igreja, em 1964, morava um cidadão chamado Avelino Capitani. Ele nasceu ali, com 18 anos, ele foi morar em Porto Alegre, ele foi para a Marinha do Brasil, e em 1966 ele foi o líder da Revolta dos Marinheiros, tá, um movimento que surgiu no Rio de Janeiro. Depois ele foi exilado e ele acabou virando um herói nacional contra o regime militar da época, e nasceu ali. E essa história eu fui pesquisar esse tempo, ela está escrita em livro, inclusive esse cidadão faleceu no ano passado, com 80 e poucos anos, morando em Porto Alegre. Ele escreveu também essa história em livro, foi tema de um documentário do SBT, mas é uma história que a região aqui não conhece, tá? Que a gente acabou pesquisando e divulgando em meios de comunicação e que faz parte do trajeto aqui. Então, a nossa ideia também é divulgar outras histórias que fazem parte desse trajeto, para que as pessoas não somente caminhem, mas conheçam aonde estão caminhando e por onde estão caminhando, né? E possam conhecer também a história. Não, e também assim, né, Alício, quem já caminhou por essas, né, por essas terras, por essas estradas, por essas trilhas, né? Porque isso me parece que é um trabalho muito grande que a gente tem pela frente, porque a gente conhecer a nossa história, a nossa cultura, né, saber o que os nossos antepassados fizeram e pensar que o nosso vale tem todo esse potencial, eu acho que a gente precisa acordar para isso, né? E claro, a gente sempre comenta, né, que o Cristo Protetor ele deu talvez esse passo inicial mais consistente aqui para o nosso turismo, mas as nossas comunidades, né, o poder público, enfim, os empreendimentos precisam perceber essa riqueza. Nós temos que conhecer a nossa história. Aquela velha história, como é que tu vai cantar a tua aldeia ou divulgar a tua aldeia lá fora se tu não conhece a tua história aqui, sabe? Chega alguém de fora, pergunta alguma coisa e não é somente conhecer, tu ter orgulho do chão que tu pisa, da história construída pelos antepassados. Então, tudo isso a gente quer estar colocando esse projeto para que realmente as comunidades estejam inseridas, mas quando passar lá, a Marlise caminhando lá em Alto Tamanduá, por exemplo, que o morador acolha ela passando por lá, que converse com ela, que troque ideias, que conte a sua história com orgulho, sabe? Então, essa ideia, se resgatar também a história e a cultura das comunidades envolvidas. Não, e eu imagino, eu até, na medida que a gente vinha falando aqui, eu já imagino da forma como isso vai acontecer. Isso eu gostaria de te perguntar, né? Digamos que no momento em que esse trajeto está pronto, está sinalizado, como vai funcionar? Ele vai ser autoguiado? As agências de turismo vão fazer pacotes? Vocês, enfim, né? Como isso está sendo pensado na prática? Porque isso já começa a despertar, provavelmente quem nos acompanha aí, essa vontade de conhecer, porque a história, a forma como você coloca, Alício, e aí eu quero reforçar o papel da imprensa, né? O papel do nosso trabalho aqui também no turismo, para que a gente consiga, aos poucos, lançando essa semente e as pessoas acordarem realmente para isso. Então, eu acho que isso é importante, né? Para que a gente possa ver isso acontecendo. De que forma isso? Qual é o projeto? Qual é a ideia? Baseado em outros caminhos que existem no Brasil, como eu falei antes, né? É um produto que vai ser oferecido para as agências vão trazer os grupos, vão se responsabilizar pelos grupos, vão vender o seu pacote, né? Mas eu vou dar um exemplo. Pega um grupo aí de 4, 5, 10 pessoas, vão ser caminhão de Campo Branco, tá? Para ir até Antagorda. Isso vai dar uns 10 dias. Então, tem que ter um apoio, tá? Um suporte, além do suporte das comunidades. Então, esse produto vai ser vendido como um pacote
de turismo, para agências de turismo, que vão vender, vão cobrar seu preço e vão se responsabilizar por essas pessoas, porque não tem como uma pessoa, por exemplo, vir de carro a Progresso e depois caminhar até Antagorda e depois voltar como a Progresso. Então, isso tudo é comercializado por agências de viagens que vendem o produto e que esse recurso desse produto ele tem que refletir na comunidade, onde vai ser servido o almoço, onde vai ser oferecido o pouso, tá? Onde vão ser vendidos produtos coloniais, por exemplo, né? Então, o empreendimento lá que vai no caminho, de repente, receber um grupo lá também, vai ter uma taxa por pessoa. Então, tudo isso está incluído num pacote que qualquer agência de viagem vai poder comercializar, como acontece em outros estados do Brasil. E aí, nesse trajeto, nesse percurso, digamos assim, nesse curso, vão acontecer, digamos assim, as caminhadas em estradas gerais, em estradas secundárias, em trilhas. Isso eu tenho uma curiosidade, realmente, né, de quem quer conhecer e poder divulgar um pouco mais esse trabalho. Então, aqui o nosso objetivo aqui é por estradas municipais onde passam carros, tá? Não vai ser por propriedades rurais, propriedade particular, não. É por estradas onde todo mundo tem o trânsito livre, pode transitar a qualquer hora do dia. Então, a ideia é essa. E até porque se uma pessoa necessitar de algum auxílio, alguma coisa, será mais fácil também prestar esse auxílio. Mas sempre lembrando, é claro que um cidadão pode fazer o caminho por conta, se ele quiser, tá? Mas ele vai ter também instruções de como ele fazer por conta e também, se acontecer algo, para quem ele vai ligar, né, para ter o socorro, então, o auxílio. Então, não vai ficar desassistido. Então, essa é uma coisa bem complexa. Para grupos de viagem por agência, também, se não quer ir por agência, ele vai ter informações de como ele deve proceder para fazer um caminho tranquilo. Eu sei que muitos podem querer fazer o caminho de carro, tranquilo também, ou de bicicleta, ou de moto, ou a cavalo. Tá? A forma não importa. Olha quantas possibilidades, né? Não, e eu fico pensando, né, que ao longo desse trajeto, o quanto vai ter de belezas naturais, até observação daqui a pouco para quem gosta aí de observar animais, observar árvores, né, ter esse contato com a natureza, com as diferentes culturas, inclusive, que são encontradas em cada um destes municípios, porque isso também é uma riqueza, né? O turista vem aqui daqui a pouco para conhecer um produto ou uma planta, que talvez na sua região não tenha, né? Ele vai ter essa possibilidade de ter esse contato. E é uma forma também, né? Lembrando que é um turismo saudável, é um turismo que não tem intenção nenhuma de agredir o meio ambiente, tá? Isso, tem muito cuidado essa com questão isso também. eu acho que eu vou deixar, inclusive, para depois, no segundo bloco. Isso. Nós vamos chamar agora os nossos apoios, porque eu acredito que esse assunto aí vai também envolver, né, toda essa preocupação. É importante aí para quem nos acompanha também ter essa certeza, né, de que existe todo um trabalho nesse sentido. Chamamos os nossos apoios e voltamos em seguida. Fique aí, que já estamos retornando. A primeira do seu rádio. Integração FM. Chegaram os novos lançamentos da Girando Sol. Tira Limo e limpa vidros Girando Sol. O Tira Limo, com uma fórmula potente que limpa e desinfeta os rejuntes e diversas superfícies resistentes ao cloro. E o Limpa Vidros, que oferece limpeza e o brilho ideal para vidros e janelas. É a Girando Sol trazendo mais soluções para os seus ambientes. Prazer em estar girando o sol. Cuidamos de cada cantinho da sua casa. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House.
criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta então ao nosso 60º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui nos estúdios da Rádio Integração FM, aqui em Arroio do Meio, nos altos da Bela Vista, né, como se costuma dizer, né, até para a gente identificar aqui a nossa localização. Estamos no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, e que também, né, a partir desse tema de hoje, né, a partir desse trabalho aí das trilhas de longo curso, logo também vai estar sendo aí conhecido no nosso vale, além do Vale do Acolhimento, mas também vai ter essa referência aqui das trilhas. Lembrando que o nosso programa ele tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. Como a gente comentava antes, já estamos aí há mais de um ano, né, fazendo esse trabalho de divulgação do turismo, não só de Arroio do Meio, mas de todo o Vale do Taquari. Já visitamos vários empreendimentos, já entrevistamos pessoas ligadas ao turismo, né, como os empreendimentos diferenciados que a gente tem aqui na nossa região. E aqui em Arroio do Meio também. E o nosso convidado de hoje, então, o Alício de Assunção, que também já esteve conosco em outras oportunidades, e hoje falando desse trabalho tão interessante e diferenciado, que é essa busca. Não vou nem dizer que é uma busca, né? Porque hoje já é uma realidade, né? Esse projeto aí já tem nome, já tem todo um projeto aí que está sendo definido. E inserindo aqui o Vale do Taquari nessa rede nacional de trilhas de longo curso, né? Então, Alício, eu quero te cumprimentar, a você e a Kátia, por esse trabalho, a toda a equipe que está se envolvendo para que isso seja possível. E no final aí do nosso primeiro bloco, nós falávamos um pouco dessas questões do meio ambiente, né? Essa preocupação, no sentido assim, de que isso também possa ser um diferencial nessas trilhas, esse cuidado, essa preservação, né, do meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Pois é. Baseado também, né, no projeto Passeios na Colônia, que, como eu falei antes, já está há 12 anos em operação aqui no Vale do Taquari, são 240 caminhadas, e nesse período a gente plantou exatamente 3.332 árvores, né? Em alguns lugares, 12 árvores, esse 12 surgiu um número aleatório, assim, e ficou 12, e até hoje não entendi porquê, mas deu sorte. E alguns outros lugares 100 árvores, alguns lugares 300, como lá em Teressaltos Alto, onde foi criado um bosque, totalizando, então, 3.332. E a ideia também, né, a gente ainda está pensando como trazer essa ideia, então, do plantio de árvores para a trilha de longo curso, né? Isso é quase uma marca, né? É uma assim, marca. Quando eu escuto assim, falar do trabalho, do Passeios da Colônia, das diferentes atividades que vocês já realizaram ao longo desses 12 anos, além das caminhadas, a valorização das comunidades locais, eu acho que isso é uma riqueza, né? Que a gente precisa manter e preservar. Inclusive, algumas comunidades por onde
o Passeios da Colônia percorreu, eu nem sabia que existiam, né? E alguns locais mais remotos, eu imagino o quanto as pessoas, os moradores, se sentiram orgulhosos em receber, né, esse projeto, Passeios da Colônia, e se sentirem inseridos dentro, né, desse contexto de turismo aqui no Vale do Taquari. Eu acredito que, com esse projeto das trilhas de longo percurso, não vai ser diferente, né? Com certeza. Eu lembro agora de 3 consequências aí do Passeio da Colônia, né, depois de passar a caminhada. Teve um deles que foi na localidade de Barra do Galvão, que fica ali no interior de Fontoura Xavier. Até lá é a terra natal da nossa amiga Márcia Ferrari. Tá? Barra do Galvão, um local na beira do Rio Fão, longe de tudo, onde a gente passou com um grupo de caminhantes. E no outro dia o pessoal de lá entrou em contato comigo, que eles ficaram muito felizes porque eles se sentiam isolados do mundo. E eles puderam conversar com pessoas, inclusive, de fora da região, durante a caminhada, e se sentiram valorizados. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eles foram até a cidade de Fontoura Xavier, conversaram com alguém da prefeitura, começaram a elaborar um projeto, e dali a 1 ano eles inauguraram lá um ginásio de esportes. E eles acreditam, então, a passagem do Passeio da Colônia, de ter despertado eles para a vida, né? Para a vida em comunidade e para ir atrás de álcool. Então, lá eles conseguiram um ginásio de esportes, com aquele movimento que eles viram ali, da gente passar lá e valorizar a vida deles. E assim, que bela história, né, Alice? E parece algo tão simples, né? Tão simples. Mas, de repente, uma cutucada, uma mexida na autoestima, né? Em interior de Canudos do Vale, também, em Berlim, o pessoal documentou a caminhada que passou por lá, fotografaram, jogaram junto com um projeto que foi a Brasília, conseguiram 4 quilômetros de asfalto no Ministério do Turismo. Tá? São alguns de tantos exemplos que a gente tem para citar de como é importante valorizar uma pequena comunidade, sabe? Chamar eles para a vida, digamos assim, e dar essa força para que eles possam despertar, então, para ter coisas melhores. E a questão das árvores, então, é a ideia, porque a gente tem uma preocupação muito grande. Primeiro, não se tira uma folha, não se tira uma planta do caminho, tá? Isso, a gente não precisa ditar uma lei para os caminhantes, que isso, quem caminha já sabe que não pode levar nada para casa e somente deixar as suas pegadas. Até às vezes o pessoal comenta, roubaram uma bergamota ou roubaram uma laranja. Se está numa propriedade, a gente até pede licença, tá? E se está na estrada geral, daí tudo bem, aí é público, tá? Mas se tem esse respeito, tá? Também uma outra coisa que às vezes pode até parecer banal, e ontem eu comentava com os amigos as brincadeiras, as artes de criança, né? Que a gente, quando via um sino de igreja no interior, a gente ia lá e badalava o sino e saía correndo. Hoje, também, quando a gente passa uma igreja no interior, embora dê uma vontade louca, né, de voltar àquele tempo de infância, ir lá puxar o sino, a gente respeita a comunidade, a gente não puxa a corda do sino, né, onde tem. Então, são alguns exemplos assim, que a gente tem muito respeito pelas comunidades, né, e também respeita muito, Marlise, assim, o modo de viver da comunidade. Se nós vamos almoçar lá, na linha tal, lá em tal lugar, nós não vamos chegar lá e pedindo para eles, vocês vão fazer um churrasco, vão fazer uma galinhada. Não. Vocês vão fazer aqui para nós o que vocês sabem fazer, o que vocês fazem de melhor. Então, o pessoal se sente mais valorizado, o prato típico do lugar. E isso tem dado muito certo. Não, eu imagino, né, Alice, na medida que você vai contando essas histórias, o quanto isso também é gratificante, né? E claro que, como você dizia, são 12 anos de projeto, de caminhadas, são muitas pessoas envolvidas. Para ter ideia, são 23.500 caminhantes. Né? Alguns, claro, vieram várias vezes, mas 23.500 pessoas caminharam conosco nesses 12 anos. E foram sensibilizadas por essa ideia, por esses valores, e a gente sabe que isso, quem participa... Na verdade, eu sempre digo que isso é quase como se fosse um estilo de vida, né? As pessoas acabam podendo colocar em prática o que elas acreditam, o que elas pensam sobre valores, sobre religiosidade, inclusive sobre autoajuda e sobre auxiliar-se mutuamente nas dificuldades, cria meio que um vínculo, né, entre as pessoas, né? Eu acredito que isso também seja, daqui a pouco, uma marca que se espera nesse projeto aí das trilhas de longo curso. Exatamente. Eu acho que os 2 projetos de trilhas com o Passeios da Colônia têm muito a ver um com o outro, e até para a nossa experiência, por isso que a gente acredita que também vai dar certo. Mas, talvez até a tua próxima pergunta, para dar certo,
As comunidades têm que estar inseridas. Sem as comunidades estarem envolvidas, não vai dar certo, não tem como dar certo. Se a comunidade quer abraçar junto, tá, vamos lá. Mas se a comunidade não quer, não temos também como obrigar. Nós temos exemplos aqui na região. Até eu ia te perguntar, assim, quando a gente fala assim, na integração das comunidades, quando a gente fala de comunidades, a gente fala de pessoas. Né? As pessoas que formam as comunidades, que formam os grupos e que acolhem mais ou menos, ou precisam estar orientados para justamente entenderem, talvez esse seja o grande desafio, né? Que as comunidades consigam entender a essência do projeto. É um trabalho assim que não é tão fácil. Algumas pessoas talvez é mais fácil, algumas comunidades, outras nem tanto, porque assim, no momento que circular pessoas a pé numa comunidade do interior que tem sua vida pacata, tranquila, e não precisa ser só a pé, não precisa ser somente a pé, pode ser de carro. São pessoas estranhas que vão estar se inserindo na vida daquela comunidade que sempre foi tranquila. Então, a gente também tem que trabalhar isso. Tá? A exemplo do que acontece na cidade. Hoje a gente sabe que cidades pequenas hoje recebem pessoas de fora. Tá? Eu posso citar aqui o exemplo de Marques de Souza, cidade pequena, que agora, com a vinda aí das empresas construindo a duplicação da BR, trouxe muitas pessoas, inclusive de outros estados, com outros costumes. Existe uma fase de adaptação e depois a coisa acaba andando normal. No turismo também é assim. Existe uma fase de adaptação, as pessoas vão ter que estar bem treinadas para também dar jus ao nome de Vale do Acolhimento, né, para receber pessoas de outros locais, com outros sotaques, com outros jeitos, mas a partir do momento então que a comunidade aceitar entrar aí no turismo. Essa talvez possa ser, na tua avaliação, o maior desafio, a maior dificuldade, desafio, né? Com certeza. Colocar placas, fazer trajeto, sinalizar e montar aí um caminho não é tão fácil, mas é mais tranquilo. Agora, quando envolve pessoas, aí as coisas podem... E elas têm todo o direito de não querer, né? Tem todo o direito. Então, tem que ser uma conversa que envolve comunidade, poder público, empreendedores, e mostrar para as comunidades o ganho que elas terão com a vinda de pessoas. E nessa tua fala, assim, Alício, com relação ao poder público, não sei se estadual ou desses municípios, qual é a expectativa, ou qual é o envolvimento nesse trabalho hoje? Primeiro, não atrapalhar, tá? Então, às vezes, nós temos muitos casos... Olha a observação aí. Não atrapalhe. Forte isso. E a forma de atrapalhar, às vezes, até é quando um projeto turístico, algo que parta da iniciativa privada, possa fazer alguma sombra para o poder público. Isso, às vezes, atrapalha o poder público na questão política. Então, assim, cada um no seu quadrado. O poder público tem que dar estradas boas, internet, folheteria, divulgação, qualificação também, parte do poder público também. Tá? E o empreendedor fazer a sua parte, né? O investimento em dinheiro, o empreendedor, as comunidades, o próprio projeto, então, apoiadores, quem vai financiar as placas, enfim, a sinalização. É um conjunto de participação assim, de entidades, poder público, comunidade, que faz a coisa acontecer. Mas cada um dentro do seu papel, com certeza dá certo, nenhum atrapalhando o outro. E com certeza, né? Eu acredito quanto essa proposta, né? Ela realmente precisa dessas parcerias, né? E dentro assim desse trabalho, eu ia te perguntar, há quanto tempo vocês já estão trabalhando, né, nessa ideia, nessa proposta? E qual é a tua previsão de quando as pessoas... Porque vão poder começar... Claro, como é um trajeto que hoje ele não está identificado, não está sinalizado, mas a gente sabe que as pessoas gostam de circular pelos municípios, gostam de conhecer. Então, quem está nos acompanhando, né, hoje, certamente já nós vamos ser pessoas que já vão ter essa curiosidade e vão querer conhecer. Talvez uma gruta ou algum outro município que está nesse roteiro do qual você falava. Mas qual é a tua projeção desse roteiro estar, ou dessa trilha, estar em pleno funcionamento? Hoje, na realidade, nós estamos há 2 meses, então, né, planejando num projeto, montando o projeto. Já conversei com as comunidades de Campo Branco em Progresso, Forqueta Alta em Pouso Novo e também de Rio Vado, né, 3 comunidades que aceitaram
entrarem aqui no projeto, as outras ainda a gente não se reuniu. Então, o primeiro passo, além da questão teórica aqui no papel, é conversar com cada comunidade, com cada município. Tá? Todos que nós já falamos agora, esses 3, aceitaram, acolheram a ideia, acharam excelente a ideia, e a gente espera agora, aí, pelo menos até março, passar nos outros municípios e já ter esse primeiro contato. Então, depois também fazer encontros com as comunidades no interior, explicando o que vai acontecer. Depois fazer uma qualificação também para cada comunidade. E o último passo lá, então, eu acredito que no segundo semestre, é começar a sinalização para que, se tudo der certo, no final de 2024, possa ocorrer a inauguração. Mas é tudo por etapas, para que a última coisa, então, seja a colocação de placas, porque não adianta sinalizar todo o trajeto e o pessoal começar a ir e ninguém está preparado para receber. Então, aí, não é por aí também. E quando você fala em inauguração, né, ou abertura oficial, você imagina isso acontecendo com um grupo? Vai ter algum evento especial? A ideia é formar um grupo e talvez 10, 20, 30 pessoas e fazer todo o trajeto aí durante uma semana, lá por novembro, dezembro, então, de 2024. Essa é a ideia. Eu vou dizer assim, já fica aqui o convite para quem está nos acompanhando, né, que já pode ir se preparando, porque a gente sabe que essas caminhadas, elas exigem um pouco mais de preparo, né, de preparo físico, embora eu acredito que elas não sejam num nível de dificuldade médio, mas assim, pela duração, não é um dia, são vários dias. Em torno de 9 a 10 dias. Então, isso certamente, claro, né? Eu vou dizer assim, daqui a pouco é um desafio, né? Estamos aí no final de 2023, né? Para quem gosta de fazer as seus planos, né? Suas metas, isso pode ser um desafio para 2024. E eu já convoco aqui a Claire Thomas, né? Ela que é nossa caminhante de caminhada de longo curso. Eu vejo ela sempre nas fotos. Exatamente, 100 quilômetros. Se ela fizer 300, com certeza vai ser barbada aí para a Claire. E ela é um exemplo, né? A gente vê ela sempre participando, sempre guerreira, se prepara e está sempre... E ela também, certamente, está esperando um desafio para 2024. Quem sabe esse possa ser um desafio. Com certeza. Alice, eu até queria comentar uma questão aí, que a gente falou muito do papel do turismo, inclusive de como as comunidades, os poderes públicos e empreendimentos podem se beneficiar também dessas oportunidades que são geradas aí pelo turismo. Aqui tem uma notícia que foi agora, no dia 15 de dezembro, teve aí um evento em Brasília, um evento internacional, e existe, então, né, foi anunciado que tem uma previsão de crescimento de 7,4% no turismo, em comparação ao ano anterior. Então, em 2023, né, no ano que a gente está encerrando, a expectativa é que o setor do turismo, claro, a gente já projeta dentro dessa temporada que, pelas avaliações, encerra ali pelo mês de fevereiro, né, que existe aí uma expectativa de alcançar um faturamento de 155 bilhões de reais dentro dessa temporada, né? E o que representa aí um aumento, como eu coloquei, em torno de um crescimento de 7,4% em comparação ao ano, então, de 2022. E existe uma expectativa de que 85 mil novos empregos sejam temporários, né, sejam gerados, né, dentro dessa temporada, o que, claro, impulsiona também a economia, abre novas oportunidades, emprega pessoas, gera renda, né? E certamente nós aqui no Vale do Taquari também, de alguma forma, estamos inseridos, né? Com certeza, desse contexto, até eu acho né? que, Marlise, aproveitando essa tua notícia e trazendo aqui para a região, nós já temos esse crescimento aqui na região, toda semana surgem novos empreendimentos, hotéis, principalmente em Lajeado, estão sendo ampliados. Aqui no entorno aqui do Cristo Protetor, estão sendo também criados, construídos hotéis, pousadas. Os próprios hotéis de Encantado estão ampliando lá o seu tamanho também, assim, a oferta de quartos, de acomodações. Tantas coisas, restaurantes também surgem. E o único problema nosso, que também não é um problema só nosso, conversando com outras regiões do estado, mas é um problema também, então, aqui do Vale também, é a questão da mão de obra, né? E aqui cabe também um alerta. O turismo, ele é mais forte em finais de semana, sexta, sábado e domingo. Então, quem trabalha com turismo, ou quem trabalha no turismo ou pro turismo, tem que saber
que os dias de descanso não são finais de semana. E esse é um problema aqui da região. Existe mão de obra em muitos setores do turismo, mas de segunda a sexta. As pessoas não querem trabalhar sábado e domingo. E o turista, quando é que ele vem visitar, quando é que ele viaja? Quando é que nós viajamos? Normalmente final de semana. No final de semana e no período de um feriado prolongado, ou num período de férias, né? Que são normalmente em períodos que as pessoas conseguem realmente fazer uma viagem talvez um pouco mais longa, né? Ficar mais dias. Então existe a carência de mão de obra para esses períodos e é muito, assim, é preocupante aqui no Vale do Taquari. A gente sabe, tem um exemplo de Encantado lá do Hotel Rise. A Adriana toda semana está procurando alguém para trabalhar, mas tem que ser sábado e domingo e não está conseguindo, sabe? Então, é preocupante também essa questão da mão de obra. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem pela frente e também no sentido assim, nós estamos no Vale do Taquari, é o Vale do Acolhimento, a gente tem várias oportunidades surgindo, mas esse alerta é importante, né? Talvez ali fica aí uma dica também para o poder público, para as instituições que trabalham com formação, para que se consiga, eu vou usar um termo, não sei se é o mais adequado, mas daqui a pouco virar essa chave, né? De que se possa usufruir sim tudo aquilo que a gente tem aqui no Vale, possa se oferecer, mas ao mesmo tempo que a gente tenha essa mão de obra qualificada e que, claro, a gente sabe que gera renda, né? As pessoas também acabam se envolvendo, mas que se tenha talvez uma percepção diferente disso. Antes a gente falava fora do ar sobre a questão da vocação para o turismo, né? Então que a gente tenha esse entendimento de que também trabalhar no turismo é algo diferenciado, né? Diferente. Então que as pessoas tenham essa compreensão, ou talvez esse entendimento de que elas vão ter, eu gosto muito do termo experiências diferenciadas, porque quem trabalha com o turismo, ou no turismo, acaba conhecendo pessoas de outros locais, de outras culturas, né? E isso agrega muito para a vida da gente, né? Então, me parece que, né, que a gente que está trabalhando nessa área, né, já fiz alguns guiamentos também em finais de semana, né, e a gente percebe o quanto isso é uma riqueza, né? Isso agrega muito a vida da gente, né? Então, melhora a compreensão que a gente tem, inclusive, do lugar onde a gente vive, porque quando as pessoas chegam e a gente interage, conversa, elas daqui a pouco te apresentam uma percepção do teu lugar que você ainda não tem, né? E isso é algo que, pelo menos, também me chama muita atenção. E acontece, né? muito disso, acontece. E aí histórias muito interessantes, Isso. às vezes vínculos que as pessoas que chegam têm com a nossa cidade, com a nossa região, e que às vezes a gente nem desconfia, né? Pessoas que vão, que voltam, né? Então isso é algo bem interessante. Nós falamos aí também do Cristo Protetor, mas eu queria falar do Trem dos Vales, que eu acho que é um dado bem interessante. No dia 17 de dezembro, então, encerrou a 5ª edição do Trem dos Vales. No último domingo agora, né? Quando Isso. estávamos lá também. E que iniciou no dia 12 de agosto, então, né? Foram 63 passeios. Nesse meio tempo teve, então, uma interrupção em função das enchentes, mas, enfim, estavam previstos 92 passeios, se eu não me engano, mas foram realizados 63 passeios. Foram 32.300 pessoas que circularam aqui no Vale, que fizeram esse passeio. 78% dos passageiros vieram de fora do Vale. Então, é um dado que me chama muito a atenção. A maioria. E muitos de outros estados e de outros países, inclusive, né? Até eu não busquei esse dado, mas são de diversos países também. E entre restaurantes, pousadas, hotéis, padarias, postos de combustível, agências de viagens, farmácias, empresas de ônibus, parques, agroindústrias e vinícolas que foram impactadas, então, por esses passeios, são em torno de 350 empreendimentos. Então, olha o quanto isso é significativo. E não é só ali, né, na região de Encantado, na região alta. Em todo o nosso Vale do Taquari, né? Porque, claro, muitas pessoas vêm e fazem só o passeio, permanecem durante o dia, mas temos muitas pessoas que também passam um final de semana ou feriado, fazem um passeio e aproveitam. Exatamente, eu conversei com um grupo que veio de Pelotas esses dias, eles eram no sábado, fizeram o passeio do Trem dos Vales de manhã, de Guaporé até Mussum, depois de tarde eles foram para o Convento de São Boaventura, na Cascata das Orquídeas, sábado à noite dormiram em Lajeado, e no domingo eles fizeram ali um roteiro em Venâncio Aires.
Então, assim, o pessoal circula na região e vários empreendimentos, né, acabam se beneficiando. E lembrando, a gente sempre, né, comenta isso, que o nosso vale, são muitos municípios, mas eles estão muito próximos, né? Então, fica fácil esse deslocamento. Exato. A gente tem um sistema aí também de comunicação, né, de rodovias, muito bem, né? A gente está bem localizado, digamos assim, geograficamente, isso também nos facilita. Alício, a gente já está chegando ao final do nosso programa, passou muito rápido, a gente tem aí toda uma pauta ainda para desenvolver, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, assim, falando dessas trilhas de longo curso, a gente falou muito pouco do Passeios da Colônia, que 2024 certamente tem toda uma proposta pela frente. Dia 14, aproveitando dia 14, passei em Guaporé e depois no Carnaval, caminhada de 100 dias, saindo do Cristo de Ciríaco, passando pelo Cristo de Vila Maria, Serafina Correia, Cristo de Guaporé e chegando na terça-feira de Carnaval no Cristo Protetor. Olha ali, já fica o convite, fica a dica. Você certamente vai ter que voltar aqui para a gente conversar ou, né, detalhar um pouco mais toda essa proposta e falar do Passeio da Colônia 2024, que sempre é muito uma satisfação poder conversar contigo pelo teu conhecimento e por você acreditar tanto no turismo aqui do nosso vale. Então, para mim, né, você é uma referência no setor do turismo, porque você traz pessoas aqui para o vale, você projeta o vale fora daqui, você acredita no nosso potencial, naquilo que a gente tem de melhor e também na forma de valorizar as comunidades. Então, isso, para mim, também está sendo uma marca do turismo aqui no nosso vale. Agradeço, Marlisa, agradeço, Alain, a Rádio Integração aqui. Sucesso para vocês. Mais uma vez, parabéns por dedicar esse espaço semanal aí de 1 hora para o turismo regional. E, com certeza, o turismo Vale Taquari também agradece a vocês aí por todo esse empenho. Muito obrigado aí pelo espaço. Nós que agradecemos. Deixamos aí, então, também já o nosso convite para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale, que vai ser, então, dia 2 de janeiro já de 2024, né? Quem vão ser os nossos convidados, então? A Annelise Gerhardt, ela é proprietária do sítio Recanto da Felicidade, que se localiza em São Luís, no município de Capitão. A Daiane Facchini, ela é a presidente do Contur, do município de Capitão. E o Augusto Beneduzzi, ele que é o patrão do CTG Capitão Ribeiro, de Capitão, enfim, e que também vai falar sobre o 19º Rodeio Crioulo Estadual, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2024. Então, esse vai ser o nosso tema, né, os convidados do nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado por estarem conosco, nos acompanharem por todo o ano aí de 2023. Queremos desejar também a todos, né, uma boa tarde e também um feliz 2024. E em 2 de janeiro vamos estar de volta com o nosso programa Momento do Turismo no Vale. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.